obrigado por aceitar o convite. Pode começar a sua apresentação, bem esperado. Muito obrigado, agradeço o convite. Eu que fico honrado pelo convite. Vou começar compartilhando a minha tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguimos. Perfeito. Estamos te vendo, mas não a tela. Não a tela? Bom, a tela tá aqui, ó. Talvez esteja fixo na tela dele. Peraí, deixa eu compartilhar. A tela tá dando para ver, é verdade. Tá. Vocês conseguem ver agora a minha apresentação? Sim, sim. Tá. Só Consegue ver forma de apresentação? Sim. Tá lindo aí. Pode começar então? Pode sim, fica à vontade. Beleza. Tá, então tá bom. Então vamos começar a falar um pouco sobre inteligência artificial na saúde. A ideia dessa aula não é tornar ninguém especialista em inteligência artificial, e sim deixar a gente um pouco mais confortável com essa nova tecnologia, que na verdade é uma nova ferramenta que a gente tem em metodologias de estudos, que são cada vez mais usados. A cardiologia saiu na frente, né, em relação à utilização dessa metodologia, mas a neurologia vascular especificamente, também já tem utilizado essa metodologia com certa frequência, cada vez mais ao longo dos anos que vem se passando. Primeiro, antes da gente começar, a gente vai falar bastante sobre questões técnicas da inteligência artificial, mas eu não vou utilizar, pelo menos não muito, conceitos matemáticos, até porque eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas a gente consegue, por definição e por conceitos básicos em relação a teoria de inteligência artificial e machine learning, conseguir entender mais ou menos como é que funciona e como a gente pode utilizar essa nova ferramenta, né? O que seria a conceituação de inteligência artificial? Se você perguntar para os cientistas de dados, eles diriam que seria a capacidade de máquinas tomarem decisões consideradas inteligentes. Isso seria o conceito também de inteligência. Só que esse é um conceito muito aberto e um tanto, talvez, incompleto. Se você considerar a classificação aristotélico-tomista da inteligência, a inteligência pode ser considerada como uma apreensão da realidade, né? Ou quando o nosso intelecto e a realidade eles se encontram de maneira adequada, né? Se você considerar essa compreensão de inteligência um pouco mais abrangente, a inteligência artificial, na verdade, não é inteligente, porque, como a gente vai ver, os melhores algoritmos presentes e desenvolvidos até agora, eles são programados para fazer eles apenas fazem aquilo do que eles são programados, eles não conseguem fazer nada além daquilo. Então, eles não conseguem aprender a realidade, nem conseguir fazer com que o intelecto deles, teoricamente, se adeque à realidade conforme ela vai mudando. Ele apenas faz aquilo que ele foi programado para fazer. Mesmo os algoritmos de machine learning, eles estão programados para aprender uma certa específica tarefa. Mesmo que a tarefa seja ampla, é uma tarefa específica. Os robôs, por exemplo, que foram utilizados na China, um robô que teve até que ser desligado porque ele ficou racista depois de começar a interagir com várias pessoas no Facebook. Ele foi programado para isso, né? Então, ele não fez nada fora da programação dele, apenas que ele foi interagir com as pessoas erradas. Então, assim, ele não começou a construir algoritmos de realização de cozimento de sapatos, por exemplo, né? Cozimento no caso de costura, né? Ou de receitas de ceviche. Ele apenas fez o papel dele de interação social. De qualquer jeito, o que a gente sabe atualmente, né, que o binômio ser humano e algoritmo, ele é superior em relação à tomada de decisão, que na verdade o que a gente quer aqui dentro dos algoritmos de inteligência artificial é auxílio na tomada de decisão. Ele é superior ao binômio quando é associado ao humano ao algoritmo do que só o algoritmo sozinho ou só o ser humano sozinho, né? Isso comparando-se em trabalhos já feitos randomizados previamente. Agora, algumas questões relacionadas ao hype, né? Hoje, a gente tem muito hype hoje em dia em relação a machine learning, né? Machine learning é apenas um tipo de inteligência artificial, né? A inteligência artificial iniciou lá na década de 30, 40 com Alan Turing, né? Com o teste de Turing, o famoso teste de Turing, no qual uma pessoa tinha que definir se o computador A ou a pessoa B, qual deles era o computador e qual deles era a pessoa a partir de perguntas pré-programadas.
Isso é um tipo de inteligência artificial. A inteligência artificial que na década de 70 derrotou um dos mestres de xadrez era uma inteligência artificial que não era machine learning, ela apenas tinha dados e regras específicas de acordo com a movimentação do seu adversário, ele faz uma movimentação Y até você chegar ao checkmate. Ele não precisou de machine learning para fazer isso. Então a gente vê que na verdade o xadrez não é tão complexo assim, né? Mas existe um hype sim, no entanto, existe um motivo dos avanços da tecnologia do machine learning, né? Atualmente nós temos cada vez mais o que a gente chama de big data, os big data, né? São os dados acumulados de maneira muito intensa, com dificuldade de análise e com dificuldade de predição de resultados com os dados cada vez maiores. E as análises inferenciais, que são as análises estatísticas mais básicas e mais que nós estamos mais acostumados, elas não são capazes de computar ou de fazer classificações e de fazer predições de maneira tão adequada como os algoritmos de machine learning, por exemplo, conseguem, né? E além disso, existe a capacidade computacional. Hoje em dia, um computador é muito mais potente do que era 20, 30 anos atrás. Portanto, agora nós conseguimos fazer essas maquinações e esses processamentos de maneira que há 20, 30 anos atrás seria impossível. Nos algoritmos que existem hoje em dia, você consegue baixar da internet, né? Os algoritmos de R, de Python, você consegue baixar muitas vezes de graça da internet, alguns deles são pagos, outros não, mas a maioria não é, pelo menos aqueles das comunidades que são mais ativas, né? Existem os algoritmos de indústria que esses são pagos, né? Mas eles você consegue baixar com num PC de casa, né? Contanto que ele tem uma capacidade adequada, ele consegue rodar, mesmo que demore um pouquinho, ele consegue rodar o resultado sem grandes problemas, algo que era impossível há um tempo atrás. Isso tudo deu a possibilidade da gente fazer com que a inteligência artificial seja uma possibilidade dentro não apenas do nosso dia a dia, que a gente vai ver que ela está dentro do nosso dia a dia como um todo, como também na ciência. Como ela está no dia a dia como um todo, né? Como você abre o Facebook, você já tem um algoritmo de machine learning lá dentro, né? Dentro do Facebook, do Instagram, do Twitter, tem propagandas que são relacionadas ao que você pesquisou. Se você pesquisou no Google, por exemplo, sapatos ou bonecos, já vai aparecer propaganda disso no seu Facebook. De acordo com a sua interação e seus interesses de busca, vai aparecer sugestões de amizade para você, né? Ou sugestões de páginas para você curtir. Isso tudo é um algoritmo de inteligência artificial de machine learning, que vai aprendendo conforme você vai colocando inputs de dados, né? Isso é uma coisa boa, mas também existe o uso mau, o uso incorreto do machine learning. Por exemplo, o que é utilizado na China hoje em dia, né? O controle social, né? O controle de créditos sociais que pode ser utilizado baseado no comportamento da pessoa. Você coloca isso num algoritmo machine learning e aí você consegue predizer o quanto a pessoa vai se comportar a partir do momento que ele já se comportou ao longo do tempo, e ele vai ter mais ou menos liberdade de acordo com isso. Manipulação eleitoral, nós vimos isso ocorrer em vários países, até com queixas relacionadas a países de menor mais vulneráveis, digamos assim, em termos sociais. Controle de funcionários, né? Você pode utilizar um algoritmo machine learning para controlar se o funcionário X ou Y merece ter um cargo melhor ou pior, ou ter uma progressão na carreira. Mas existe o controle bom, né? Por exemplo, o controle de tráfego. Existem algoritmos de machine learning que fazem o controle de tráfego de maneira automática, né? De acordo com a demanda, ele pode melhorar a sinalização e o fluxo do mesmo. Algoritmos na saúde, que é o que a gente vai discutir aqui, algoritmos ambientais em relação a mudanças ambientais, isso tudo pode ser feito e deve ser feito e é utilizado até hoje, né? Então, a inteligência artificial já é uma realidade no nosso dia a dia. Agora, o metaverso, que está cheio de algoritmo de IA lá dentro, né? Que ainda é algo que está em andamento. Então, é algo que nós precisamos ficar familiarizados não apenas com a existência dele, mas como utilizar, né? Porque vai ser cada vez mais frequente a utilização do mesmo, lembrando que ele é uma ferramenta a mais para a gente poder fazer estudos ou fazer predições, que é isso que a gente quer fazer. No entanto, ele é uma ferramenta que deve ser não dominada totalmente, mas pelo menos você tem que ser familiarizado com ela. Da mesma maneira que a gente é familiarizado com os outros tipos de testes estatísticos e hipóteses e metodologias. Os tipos de inteligência artificial, eles são vários, né? Vem desde a clássica que eu mencionei, aquele tipo de inteligência artificial que foi utilizado para vencer o mestre de xadrez, que são regras para tomada de decisão que foram inseridas por seres humanos, né? Se acontecer Y, o algoritmo faz X, se acontecer X, o algoritmo faz Z, se acontecer Z, o algoritmo faz gama, etc., né? Isso é um algoritmo de inteligência artificial. O machine learning é o contrário, o algoritmo aprende as regras sozinho. Quanto mais dado você for dando para ele, mais ele vai modificando o outcome que você quer,
né? E dentro do machine learning nós vamos ver os tipos de machine learning em relação à supervisão do mesmo. O machine learning é bem interessante que alguns tipos dele, principalmente aquele tipo semi-supervisionado, que a gente vai ver exatamente o que é muito parecido com como a criança aprende. A criança aprende justamente com os dados conforme vão aparecendo. Ela começa a subir nas coisas, ela sobe numa mesa de centro e ela vê que ela não consegue subir, então ela arranja uma outra maneira de subir. Sobe de maneira errada, cai e se machuca. Já sabe que essa maneira que ela tentou subir não é adequada. Vai ter que modificar o outcome para poder atingir o outcome dela, que é subir na mesa. Ela vai ter que fazer um outro tipo de metodologia para poder chegar lá. Você tem aí já o dado, né, a variável de como subir na mesa, de como colocar a perna, de como colocar a mão, e a punição. Fez de maneira errada, caiu, perdeu, não conseguiu chegar ao outcome. Então ela vai ter que modificar a metodologia para poder chegar ao outcome. É bem parecido com uma criança aprende, como nós aprendemos, na verdade, né? E lembrar que os algoritmos de inteligência artificial, eles são muito focados na predição. Você quer prever um outcome, né? Você quer prever o paciente que tem mais recorrência de AVC. Você quer prever o paciente que tem maior mortalidade, pior desfecho. Ele tem menos foco na explicação, né? Na inferência. Muitas vezes é mal considerado como uma black box, né? Porque você não sabe dizer por que o algoritmo chegou naquela decisão, mas na verdade a gente sabe mais ou menos o que o algoritmo faz. Você tem dificuldade de explicar o porquê que ele chegou naquela decisão, porque decisões inteligentes são difíceis de serem explicadas, porque elas são decisões complexas. Mas o foco é sempre na predição, diferentemente da explicação de fatores específicos. Por exemplo, o tabagismo está associado a um risco maior de AVC, ou maior risco de tumor de pulmão, maior risco de infarto. Isso é algo que é mais inferencial. Nesse caso de problema específico, o machine learning ou inteligência artificial talvez não seja o mais adequado. Então, como eu falei, ela é uma ferramenta, mas como qualquer ferramenta, ela tem as suas aplicabilidades e tem as maneiras de você aplicar de maneira adequada e as maneiras que não são tão adequadas de aplicar. Então, a capacidade preditiva ela tem relação direta em relação aos modelos e ao outcome que você quer. O método é justamente o contrário da inferência que eu acabei de mencionar, por exemplo. A inferência relacionada, por exemplo, aqui é a única fórmula que eu vou colocar, gama, que é como epsilon, perdão, que é o outcome, a soma de beta 1, que geralmente é o coeficiente, mais as variáveis, beta 2, beta 3, beta 4, 5, 6, quantas variáveis você, independente você quiser. Isso é a fórmula básica de qualquer método inferencial, inclusive de regressão, né? As regressões que podem ser categóricas ou lineares, né? Pode ser logística, pode ser outros tipos de regressão. No entanto, isso é algo que vale para o modelo inferencial. Para o modelo da predição, muitas vezes não existe nem coeficiente, não existe muitas vezes nem uma fórmula específica, né? Ele apenas faz correlações entre as várias variáveis e várias correlações possíveis, muitas vezes são várias regressões, às vezes são modelos bayesianos, e a partir desses modelos ele chega ao outcome baseado em tentativa e erro, né? Na verdade, acaba sendo uma inversão da regra de regressão, né? Que já tem uma fórmula prévia e tem coeficientes específicos e tem uma maneira de você chegar a um outcome. Geralmente não, a regressão também é um mecanismo de predição, só que ele não é um mecanismo de predição bom, comparado com os algoritmos de machine learning, que são os melhores atualmente. Então, se você tem um problema de predição, o ideal é que você não utilize regressão, e sim utilize machine learning. Aqui são os principais softwares que são utilizados, né? O R, que é o mais utilizado, é um software que tem uma interface bem amigável. Você tem que ter algum tipo de formação em programação, mas não precisa ter uma formação tão grande assim. Dá para você fazer não apenas machine learning, como também dá para fazer os métodos inferenciais e métodos estatísticos mais básicos. Ele tem uma comunidade muito ativa na internet, onde você consegue baixar de maneira gratuita vários algoritmos já pré-determinados, não é isso? Algoritmos que são tipos específicos de machine learning, que nós vamos ver na frente, né? Como, por exemplo, o Random Forest, Support Vector Machine, Gradient Boosting, etc. Para você utilizar no seu problema específico. O Python, que já é um pouco mais complexo, ele é mais da área técnica, ele é muito utilizado no Deep Learning e é utilizado também em outras questões. Ele é utilizado, por exemplo, na realização de jogos de videogame, né? Então, ele depende de uma linguagem, de você ter uma linguagem técnica computacional um pouco maior, né?
Mas o bom deles é que os dois são gratuitos e eles também ambos têm uma comunidade bem pujante, que você consegue conversar com eles em relação a dúvidas que você possa vir a ter e conseguir baixar alguns algoritmos de graça, né? Os algoritmos, muitos deles são abertos, né? Com exceção daqueles de indústria específicos e que têm outcomes que têm interesses econômicos. Aí esses já não são tão abertos assim. Agora a gente vai entrar nos tipos de algoritmo em relação à supervisão. Existe tipo supervisionado, que é o mais comum utilizado nos estudos que a gente vai ver, em que você já dá o label para o paciente, né? Eu quero ver qual paciente que tem a mortalidade, qual é o paciente que vai evoluir com mortalidade, né? Mortalidade sim, mortalidade não. Esse é o label. O algoritmo não supervisionado, quando você não dá a resposta certa para o algoritmo, ele vai ter que entender sozinho. Você dá vários dados para ele, ele vai fazer várias correlações e vai tirar conclusões a partir daí. Ele é muito bom para problema de redução de dimensão de resposta. Quando você, por exemplo, tem uma resposta, um outcome que você não sabe exatamente qual é, mas você quer reduzir o número de pessoas que estão em cada um dos resultados. Ou quando você quer fazer análise de clusters, ele é muito bom para isso. O semi-supervisionado, ele é muito utilizado para análise de fotos. Ele é como por exemplo a criança aprende, né? Você dá ao algoritmo, por exemplo, várias informações do que é um rosto humano. Ele tem nariz, tem 2 olhos, tem 2 orelhas, tem boca, tem um formato específico, tem formatos específicos de rosto, e a partir do momento, esse é o rosto do Vinícius. Então ele aprendeu como é um rosto humano e aprendeu que é o rosto do Vinícius, né? O label, que é o rosto do Vinícius, por exemplo, foi dado posteriormente. E o aprendizado por reforço, que também remete ao aprendizado da criança, é quando você tem um resultado mais impressionante se você tem uma interação com o ambiente com feedbacks de algoritmo, né? Quando o algoritmo acerta no seu label, né, ele geralmente já é supervisionado também, você dá uma premiação ao algoritmo e quando ele erra você faz uma punição. Punição em termos matemáticos, né? O algoritmo supervisionado, que é o que a gente vai focar mais, ele pode ser de classificação ou de regressão. Classificação quando ele é variável categórica e regressão quando é contínuo. Então ele pode ser utilizado em qualquer tipo de problema dos que a gente utiliza geralmente. A aplicação, como a gente mencionou anteriormente, né, você tem que ter um foco muito importante na predição. A predição é o que importa. Então, assim, se você tem um problema de predição, então você utiliza machine learning. Se você tem um problema de inferência, que é a relação entre as variáveis, qual a variável que está relacionada ao desfecho específico, aí o machine learning talvez não seja interessante você utilizar. Então, antes de você utilizar a inteligência artificial, veja qual é o seu problema. Se o seu problema é de predição ou se é de inferência. Você pode utilizar a regressão, como eu falei, para predição, mas eles não são os modelos melhores para isso, né? O ideal é que você utilize modelos melhores para isso. Mas se você tem problema de inferência, você pode tranquilamente utilizar regressão, utilizar outros modelos estatísticos para poder fazer a sua avaliação, hazard ratio, seja o que você quiser fazer. Então, o objetivo de um modelo em saúde, né, ele deve desenvolver um algoritmo que faça boas predições na saúde. Lembrando que, apesar de ser um algoritmo de inteligência artificial, ele depende muito do ser humano, principalmente na fase antes do processamento, né? As principais razões de uma performance ruim é o pré-processamento inadequado, o pré-processamento das variáveis, né? Porque todo algoritmo depende da variável que você vai colocar nele, né? Além do tipo do algoritmo que você vai escolher, que já é algo que você escolhe baseado na sua pergunta, você também tem que fazer o pré-processamento adequado para que as variáveis fiquem, digamos assim, fiquem adequadas e não tenham nenhum viés que possa fazer com que a gente tenha a máxima da estatística, né? Garbage in, garbage out, né? Se você colocar lixo no algoritmo, ele vai te dar lixo, né? E esse pré-processamento inadequado pode ocorrer por vários motivos. Você não validou de maneira adequada as variáveis, você fez extrapolação inadequada das variáveis, e o famoso sobreajuste. Sobreajuste é quando o seu modelo é muito bom para a sua população e a sua população apenas. Quando você vai aplicar para outras populações, ele não funciona. O pré-processamento, outros problemas, né? Outliers, né? Outliers não necessariamente é um problema, principalmente se você está lidando com doenças raras, né? Mas ele pode ser um problema em alguns casos. Correlações aleatórias, por exemplo, pacientes com camisa laranja tiveram mais infarto e então isso é um fator de risco para infarto.
Isso é algo que o algoritmo pode achar. Então, você tem que saber trabalhar isso antes de você colocar o dado no sistema, no algoritmo. Lembrando que, apesar de ser chamado de inteligência artificial, ele é um tanto burro, né? O que você colocar lá, ele vai considerar que aquilo é algo que é válido. Erros na medida está de maneira adequada, está validado, está comensurado. Então, você tem que fazer várias coisas para poder ter um pré-processamento adequado. Seleção adequada das variáveis, evitar vazamento de dados, que é informação escondida, quando, por exemplo, existe uma correlação alta entre duas variáveis que você está utilizando como variável independente, que acaba podendo gerar um viés lá dentro. Uma padronização adequada, né? Os valores missing não necessariamente são um problema, às vezes são até a solução, principalmente se você está relacionado com fatores com doenças raras. One Hot Encode, né, é um nome bonito para você deixar as variáveis de mais de uma categoria, mas deixar elas codificadas de uma maneira que o algoritmo entenda, ou seja, deixar de maneira uniforme variáveis que têm mais de uma categoria. Necessidade de redução, por exemplo, você tem uma variável com vários tipos, que vai de 0 a 100, tentar reduzir um pouco esse tipo de variável, porque pode dar um algoritmo se for uma árvore de decisão, se for um random forest, pode dar uma árvore que tenha milhares de ramos que vai acabar atrapalhando a sua interpretação, entre outros tipos, né? O sobreajuste que a gente vai falar agora é o principal problema do machine learning, né? É aquele problema que funciona bem para a sua amostra atual, mas não para uma amostra futura, e ele é causado por dois erros, né? O principal erro é da variância, né? Mas existem dois erros que são inerentes ao modelo de machine learning, que você deve evitar fazendo com que o pré-processamento seja adequado. É o viés, quando o erro é gerado pelo uso do modelo para dados reais, e variância, que é o erro que quando pequenos dados levam a grandes mudanças dos parâmetros. De maneira gráfica, para a gente poder entender, a gente tem aqui um exemplo de sobreajuste à esquerda, onde tem uma variância alta e o modelo consegue acertar exatamente cada pontinho, cada outcome de maneira adequada. Mas se você vai colocar outro outcome, você quer prever, e o objetivo da machine learning é prever, onde está o outro outcome? Esse modelo aqui não vai acertar nunca. O viés alto é quando você tem um modelo, quando você coloca no mundo real, ele não acerta praticamente nada, né? Aqui está a distribuição dos outcomes e o modelo é essa linha vermelha que não pegou quase nada. O ideal é que seja, isso daqui é o underfitting, né? E o que você deseja é que seja isso daqui, né? Com viés baixo e variância baixa. Ele não necessariamente vai acertar de maneira perfeita todos os outcomes, mas ele vai se aproximar o máximo possível em todos os outcomes e vai prever de maneira adequada um outcome que você ainda quer prever no futuro. Como você pode evitar o sobreajuste, né? O melhor de maneira de você fazer isso é testar em novos dados, só que muitas vezes isso é impossível. Por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho em Chagas em inteligência artificial, eu não tinha outras populações, eu já tinha a maior população de Chagas publicada, não tinha como pegar outra população para você testar. Mas isso não é problema, você pode fazer o teste com uma parte para treino e uma parte para o teste. Uma parte para treino, o que é isso? Você pega de maneira randomizada não, aleatória, 70% a 80% para fazer o teste, para fazer o modelo do algoritmo, e 20% a 30% para o teste. Você pode fazer isso como maneira de validação interna, e você pode fazer isso de outras maneiras, como uma validação cruzada que é feita por backpropagation. Você divide, por exemplo, os dados do treino, que são de 70% a 80%, em 5 ou 10 partes iguais, e cada uma dessas partes é validada, onde você testa o hiperparâmetro. O hiperparâmetro é algo que você diz ao algoritmo, né? Seja variável, seja o tipo do estudo que você está dizendo. O parâmetro já é próprio do algoritmo. Então, essas são maneiras que você tem para testar e evitar o sobreajuste e validar o próprio teste com a própria população que você tem. Isso geralmente é feito nos melhores estudos que utilizam inteligência artificial. Além de tudo que a gente falou aqui, existe o teorema de não há almoço grátis, né? Apesar da gente saber mais ou menos o que cada algoritmo faz e quais são os tipos de algoritmo e o que vai fazer para evitar o sobreajuste, melhorar a capacidade preditiva, nós não temos como prever, sem fazer cada tipo de avaliação, qual vai ser o melhor algoritmo para um problema específico. Então, a priori, você não tem como determinar qual vai ser o algoritmo que vai ter a melhor performance para o seu problema. A única forma é você testar
maior número possível. A gente sabe que, fora as redes neurais e o Deep Learning, o Random Forest, que é um tipo de árvore de decisão que utiliza, que a gente vai ver exatamente o que é mais na frente, e o Gradient Boosting, que é baseado também na árvore de decisão, mas utiliza técnicas de otimização de software para produzir resultados superiores, eles são os que melhor têm capacidade preditiva. Quando existem as gincanas de inteligência artificial para poder ter, ver qual é o melhor tipo de predição que o algoritmo faz, ou o algoritmo que tem a melhor tipo de predição para um problema específico, geralmente quem ganha são esses algoritmos. Esses e o Deep Learning, né? Mas, assim, mesmo sabendo disso, você não tem como saber, por exemplo, se o suporte vector machine vai ser superior a eles, né? Você tem que testar o maior número possível, né? Não é incomum você ter um estudo que testou 3, 4, 5 tipos de modelos de algoritmo de inteligência artificial até você chegar no melhor possível para poder chegar a um resultado. Isso é algo que no meu pós-doc agora está gerando até um certo atrito, né? Porque além do pré-processamento demorar, esses vários tipos de testes demoram um tempo para serem feitos, né? Então, um resultado rápido, né, que o pessoal do Holanda está esperando, muitas vezes não é possível porque eu tenho que testar vários outros tipos de algoritmo para ver qual é o melhor, né? Justamente por esse teorema de não almoço grátis e para ver qual é o melhor algoritmo para o problema que eu estou estudando no momento. Aqui são alguns tipos, a gente não vai entrar em detalhes sobre todos eles, até porque vai ter uma limitação do próprio palestrante em relação aos tipos de algoritmos que nós temos aqui, né? O Support Vector Machine, o Naive Bayes, que é baseado na estatística bayesiana, que nada mais é do que a possibilidade de A acontecer, sendo que B já aconteceu, né? O que utiliza a probabilidade pré-teste para poder fazer a predição. O K-means, o Graded Boosting, o Random Forest, né? A maior parte deles é supervisionado, né? Com exceção do K-means ou da ANN, mas a gente vê que quase todos, pelo menos os principais utilizados nos estudos de cardiologia, de neurologia, de saúde, eles são supervisionados. São mais fáceis de serem realizados. E você controla o label, você sempre tem um label para poder chegar, né? Sempre tem um outcome. Então, o ideal é que seja supervisionado. Aqui é de maneira bem gráfica e bem simples o que seria um support vector machine. Que ele utiliza o hiperplano de margem máxima, que no caso seria, por exemplo, nesse caso aqui, o B, para dividir em dois outcomes diferentes. Aqui nós temos vários hiperplanos, né? O A, o C, o B. Qual é aquele que divide de maneira mais adequada em clusters diferentes, né? De dois clusters diferentes, as variáveis que você está estudando. Nesse caso aqui é o B. Então, você tem o hiperplano B como o resultado do algoritmo do Support Vector Machine. Isso é uma representação gráfica do Support Vector Machine. Ele é bom principalmente para variáveis e para outcomes que são dicotomiais. O Random Forest, de maneira simples, ele utiliza árvores de decisões, né? A partir do eco, qual vai ser o resultado do eco, a partir do resultado do eco, qual vai ser o resultado do eletro, qual vai ser a atividade, alterações clínicas, qual vai ser a alteração de exames laboratoriais, para você ver a etiologia, por exemplo. Você pode ter várias árvores de decisões, que vai de 1 até 600 a 1000, e ele faz uma média de todas essas predições para poder chegar a Random Forest, que pode ser, se for categórico, né, a maioria de votos, ou seja, a melhor delas, ou se for contínua, se for numérica, ela é uma média de todas as árvores de decisão. O Graded Boosting utiliza basicamente a mesma metodologia, no entanto, como eu falei anteriormente, com algoritmos e com softwares que dão aumento de acurácia nesse Random Forest. Apesar de estar no Graded Boosting, esse daqui é do meu trabalho de doutorado, ele foi um Random Forest, né? A gente fez um Random Forest para poder determinar a etiologia cardioembólica ou não dos pacientes chagásicos com AVC isquêmico, com uma acurácia e sensibilidade em torno de 70%, sendo o melhor algoritmo até o momento para classificar. Ele não utilizou Graded Boost, utilizou Random Forest. Esse daqui é o artigo que a gente publicou em conjunto com vocês aí, a doutora Gisele participou, o Rodrigo também participou, e atualmente é o maior coorte de pacientes com Chagas e AVC, e também é o que tem melhor acurácia em relação à classificação etiológica de pacientes cardioembólicos em AVC isquêmico e doença de Chagas. Além de tudo que a gente falou aqui, é muito importante nós sabermos se o algoritmo que a gente fez, tudo bem, ele conseguiu chegar ao diagnóstico adequado, ao outcome adequado, ele predisse, mas isso é válido, ele tem uma acurácia adequada. Então é sempre importante classificar a acurácia. No entanto, você tem que tomar cuidado com a acurácia, principalmente em casos raros, né?
Por exemplo, se a prevalência de uma doença é de 1% e o algoritmo pode ter uma acurácia de 99%, mas errou todo mundo, errou todos aqueles que têm o diagnóstico. Mas para ele está ótimo, porque o importante para o algoritmo é ter uma acurácia boa. Né? Então, para evitar que isso aconteça, muitas vezes você pode ter que reduzir ou aumentar, dependendo da prevalência e da incidência da doença, a importância da doença dentro do outcome, no caso. Né? Estamos falando de doença aqui porque esse seria o outcome. Do outcome no algoritmo. Para resolver também esse problema de acurácia, você utiliza a matriz de confusão, que na verdade nada mais é do que as velhas sensibilidade e especificidade. Então é sempre importante você ter a acurácia, ter a sensibilidade, ter a especificidade e ter a curva ROC, né? A área abaixo da curva ROC também é um preditor bom, o ideal que seja pelo menos 70% abaixo, 70% de área, né? Para poder classificar como um algoritmo de uma predição adequada, né? Quanto mais próximo do 1, né, melhor. Perdão. Agora vamos falar rapidamente das redes neurais. As redes neurais e o Deep Learning é o que tem atualmente, né, de mais moderno no Machine Learning. Na verdade, ele não é Machine Learning, né? Ele é algo que vai além do Machine Learning. Alguém pensou que vamos fazer uma utilização baseado no que existe no cérebro, ou seja, células que fazem regressões e combinações entre várias camadas entre elas para poder chegar a um preditor e a chegar a um outcome específico, né? Então, existe de maneira simples, só para a gente entender, os variáveis que são colocadas, a camada, que geralmente é uma camada apenas, que a gente chama de camada de neurônios, entre aspas, e essa camada faz relações entre as variáveis e entre si para poder chegar a um desfecho específico, né? Os parâmetros aleatórios e baixos geralmente precisam de ajuste, né? E existe uma tendência de sobreajuste muito grande, então você tem que saber quando parar, porque senão você pode ter um sobreajuste grande se você deixar esse programa correndo ad eterno. O Deep Learning nada mais é do que a rede neural com mais camadas intermediárias entre a preditora e a resposta. Em vez de ter apenas uma camada de neurônio, você pode ter até 100. Né? Então, existe um grande número de unidades e grande número de testes. Né? Então, cada dado transformado é em neurônio coeficiente e encontra os melhores com respostas de ajuste, mas mesmo assim você tem necessidade de ajuste retroativo várias vezes para evitar o sobreajuste novamente. Então, é algo bem complexo de ser feito. Aqui é a comparação. Rede neural, olha só como é complexo. Cada tracinho disso daqui é uma correlação matemática que é feita. E o Deep Learning, com 4 camadas apenas, né? Olha só quanto é complexo para você poder chegar até o output, né? Que é o desfecho que você quer. Então é algo bem complexo que você não consegue entender muito bem quais são as relações matemáticas que eles fazem aqui. Ele vai por tentativa e erro, vai desde regressão a correlação, correlações mais básicas. Enfim, ele faz vários testes estatísticos dentro de cada célula, de cada neurônio, é como a gente faz para pensar em cada associação no nosso cérebro. Mas mesmo assim, como eu falei anteriormente, ele só faz aquilo que é programado, né? Se você programou para ele predizer mortalidade, ele não vai predizer qual é o melhor sapato para você utilizar na festa, né? Ele só vai predizer qual é a melhor mortalidade. Quer dizer, qual é a melhor mortalidade não, qual paciente tem maior chance de mortalidade ou não, apenas isso. Algumas referências para aprofundamento, né? Eu gosto muito desses 2 livros. Esses 2 livros são o segundo, principalmente, Introduction to Statistical Learning. Ele é muito bom, principalmente os primeiros capítulos. Você não precisa ler ele todo, a não ser que você queira realmente aplicar na prática, né? Fazer programação. Mas os primeiros capítulos são muito interessantes porque ele é basicamente um resumo do que eu acabei de falar aqui. Né? E esse daqui, o segundo, o TensorFlow, ele é mais baseado para Python, né? O segundo, que eu gosto mais, ele é mais aplicado para o R. Eu não tenho muita experiência com Python. E aí chega aquela pergunta, né? E eu com isso, né? Acho que no ano passado a gente tinha essa pergunta de maneira mais forte. Hoje em dia já temos mais dados e mais estudos com inteligência artificial. E eu com isso já não fica tão interessante assim, né? Mas, por exemplo, existe essa publicação aqui da New England de um tempo atrás, em que utilizando-se um modelo de machine learning, que é a rede, né, que é o deep learning, a partir de dados colocados do paciente com as estações iniciais do recepcionista,
as palavras que já foram previamente escolhidas. Lembra, o pré-processamento adequado, que foram positivos para ela, você coloca no machine learning, que é o deep learning, e aí você sai um resultado se o paciente tem risco de AVC ou não. E aí, a partir daí, já alerta logo o médico para poder fazer o tratamento o mais rápido possível. Isso daqui ocorre em segundos, né? Lembrando que aqui o pré-processamento já foi feito, né? Os relevant keywords já foram escolhidos, que são o pré-processamento das variáveis específicas. Alguns softwares, alguns vocês já conhecem, né, que são utilizados hoje em dia. O Rapid AI, acho que todo mundo aí já deve conhecer, né, que ele classifica bem o aspecto, classifica bem doença de grande vaso, né, faz o mismatch de maneira rápida, né. Isso daí já está no dia a dia, né. Tem outros, o IDAL, que é Vicena AI, BizAI, todos eles vêm basicamente em sangramento, né, doença de grande vaso, e o aspects, né. Isso tudo, como são coisas mais fáceis, né? Imagem geralmente é mais fácil de você poder fazer desfechos e poder avaliar com machine learning, já é utilizado no dia a dia, né? Então é algo que já temos disponível que alguns de vocês já devem utilizar. É só interessante vocês entenderem o que vem por trás, né? O que tem por trás em relação ao resultado, né? Que vocês têm em mãos, né? E eu, com isso, nós temos uma publicação recente, né, do Pedro Curtis, lá do Rio de Janeiro, ele fez um estudo de 17 mil pacientes no Brasil, né, com uma análise de machine learning. Ele utilizou Random Forest para poder predizer a mortalidade, o tempo de estadia e mortalidade em 30 dias após AVC, né? É um trabalho que utilizou Random Forest, que saiu ele não colocou que nem eu, não deixou de maneira gráfica disponível, mas ele tem um programa que é geralmente linguagem Java, que pode ser colocado no seu R ou no seu Python, e você colocar o seu paciente lá, os dados do seu paciente, e o programa dizer se o seu paciente vai ter um risco de mortalidade ou de quanto tempo ele deve ficar no hospital. Aqui é um trabalho que saiu no final do ano passado, ele é bem interessante, sugiro que vocês leiam ele. Ele fala sobre a importância crescente do machine learning no Diagnostic Outcome Prediction e menciona vários trabalhos que já foram feitos com com esses labels, né, com esses outcomes. São vários, né? O meu, infelizmente, não está aí porque o meu trabalho é contemporâneo a esse, né? Então, saiu muito próximo. Mas nessa época aí já tem uma tabela com dezenas de trabalhos que foram utilizados com AVC e Machine Learning prevendo diagnóstico e outcome. Então é algo que está crescendo cada vez mais, né? E é algo que nós precisamos entender, né? Agora estamos caminhando para o final, né? Vamos falar de robô inteligente, né? Robô assassino, né? Todo mundo tem medo disso, né? Esse é o futuro. Meu Deus do céu, vamos criar uma inteligência artificial que vai ser mais inteligente do que a gente, né? Vamos lembrar aquele conceito do início, né? Ainda estamos muito longe disso. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer, mas o robô, né? A inteligência artificial, ela é relativamente, entre aspas, burra ainda, porque ela apenas faz aquilo que ela é programada para fazer. No entanto, quando e se ocorrer a singularidade é como os cientistas de dados e os programadores chamam, que é a inteligência artificial que faz aquilo mais do que foi programado para ser feito, né? Ou seja, ela não vai fazer apenas a mortalidade, a predição de mortalidade de pacientes com AVC. Ela vai começar a tomar decisões por conta própria, né? Decisões fora do que ela foi programada para fazer. Isso pode acontecer, isso não é algo que está fora das discussões acadêmicas. No entanto, isso não é algo que é para agora, né? E com certeza não é algo que vai sair de um algoritmo supervisionado, provavelmente vai sair de um algoritmo não supervisionado. Mas quem ficou assustado com aquele robô da China que teve que ser apagado, que aquilo poderia ser a singularidade, aquilo não era a singularidade, aquilo dali ele estava fazendo aquilo que foi programado para fazer. Só deu errado, mas assim, não estava bem longe de ser singularidade aquilo ali ainda. Aqui eu sempre gosto de terminar essa aula com esse trabalho, né, que cada vez mais nós temos que saber os conceitos da inteligência artificial, porque, de maneira metaforicamente falando, né, você tem que ser o jockey, né? O cavalo é a inteligência artificial e os algoritmos que vão correr para você, né? E você tem que ser o jockey para poder guiar isso. Você não precisa necessariamente saber fazer a programação, né? Vai ter gente que vai precisar fazer, vai ter um estatístico ou um programador que vai fazer isso para você, mas você tem que ser o jockey para poder guiar isso,
né? Senão você vai estar correndo a pé, né, atrás da pessoa que está em cima de um cavalo, correndo lá o jockey, e você atrás tentando vencer ele, que não vai acontecer nunca. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Aqui são os dois pais, né, da inteligência artificial, o Alan Turing, né, e o John McCarthy, né, que foi responsável pela primeira vez falar o termo inteligência artificial na conferência de Dartmouth na década de 60. Muito obrigado. Estou aberto para perguntas agora. Deixa eu parar de compartilhar. Parar de compartilhar, que a gente consegue te ver melhor, né? Acho que fantástico, bem provocador o tema, muitos conceitos aí novos. Mas a verdade, eu acho que quem não incorporar isso, não só na sua prática, como na sua pesquisa, em 5, 10 anos não vai conseguir mais fazer pesquisa e vai estar completamente ultrapassado, né? Então, hoje a gente já vê aí a sugestão dos clinical trials, embebidos em registros, a ideia de você ter os modelos matemáticos de clinical trial para saber se a medicação que você está testando vai funcionar ou não, né? E realmente tudo isso, e fora o uso diário para assistência ao paciente, né? Então, como você citou aí, vários softwares que a gente precisa saber como funciona para poder interpretar de maneira correta, né? Então, acho que a tua aula tem aí um momento maravilhoso, que está todo mundo tendo esse curso de pesquisa clínica, né? A semana inteira, com temas aí super densos. Até foi uma semana que a gente acabou pegando. Teve uma aula, acho que do João, no Neuropost, tem a aula da Mara hoje na webinar da ABN, mas, assim, um curso que eu acho que traz conceitos para os fellows, assim, de extrema importância, mesmo para quem não vai fazer pesquisa clínica, né? E eu acho que os pontos da tua aula são super bem postos, de que a inteligência artificial, o deep learning, eles não vão resolver aí todas as questões, né? Então, é claro que você precisa de alguém guiando, né? A gente precisa que o input dos dados seja inteligente, seja guiado por gente que conhece. Aí, então, por isso que os times são multidisciplinares, né? Então, não é uma pessoa somente. E do ponto de vista mais imediato, isso eu queria te perguntar assim, para a pesquisa clínica que a gente faz dentro do meio acadêmico, né? Em que nichos você vê aí a incorporação mais imediata de tudo que você discutiu isso aí, de deep learning, inteligência artificial, por exemplo, para alguém como os fellows que vão terminar e muitos se interessam por projetos de pós-graduação, né? Como incorporar, e a segunda pergunta é como aprender, de fato, né? Assim, eu sei que você é meio autodidata aí, mas quais seriam as vias para quem tem interesse para entender um pouco melhor como funciona, de começar a utilizar isso em pesquisa clínica? Sim, muito obrigado pelas perguntas. Assim, atualmente, né, os estudos epidemiológicos em relação a outcomes de mortalidade, status funcional, recorrência, né, para AVC especificamente, creio ser um nicho que vai crescer consideravelmente. Até o último trabalho, o último trabalho que eu mencionei, né, fala justamente sobre isso, né, sobre os desfechos funcionais e diagnóstico, né, diagnóstico também, mas diagnóstico já é algo que já vem há um tempo atrás sendo feito, né, com os algoritmos que vocês têm aí disponíveis que eu mencionei no trabalho. Agora, desfechos funcionais, desfechos de mortalidade, de classificação etiológica, trabalhos epidemiológicos em relação a desfechos funcionais, acho que isso seria o hot, né, que deve estar vindo por aí dentro do AVC. Pelo menos é isso que eu estou fazendo no momento, né? E eu acho que eu vejo outras pessoas fazendo isso também, né? O Pedro Curtis fez, por exemplo, esse trabalho que eu mencionei, com 17 pacientes, é um trabalho ótimo, sim. E ele fez justamente isso, né? Length of stay e mortalidade, né? São outcomes epidemiológicos, né? De status funcional, tem hospitalização, isso tem até uma questão econômica por trás disso, né? Você vai poder prever qual paciente que vai custar mais, qual vai custar menos, isso pode ser bom, pode ser muito ruim, né? Aí entra as questões éticas da inteligência artificial, né? Que é algo que já é outra aula, né? E desfecho de mortalidade são isso as questões que epidemiológicas que eu acho que são hot, pelo menos do meu ponto de vista, do meu interesse e do que eu vejo que está sendo mais publicado e mais e crescendo mais, né? Em termos de como aprender, né?
assim, não tem muito caminho das pedras, né? Eu realmente aprendi meio que sozinho mesmo, né? Fui vendo tem algumas aulas que estão disponíveis no YouTube, né? Que são de graça, né? Até Yale Harvard tem uma aula inteira de inteligência artificial que você pode aprender. A USP também tem. Só que assim, não tem muito mistério, né? Obviamente, se você quiser se aprofundar demais, eu não sei programar um random forest, por exemplo, né? Eu sei fazer programação básica de R, né? Agora, fazer um random forest e eu programar, eu não sei fazer isso. Agora, eu sei entender. O problema não é esse. O problema não é você saber fazer tudo, né? Você tem que entender como é que Tem que funciona. entender a lógica, não é isso Exatamente, mesmo? né? E saber aplicar, que nem a gente faz com os outros tipos de metodologia, né? Você também não vai fazer o cálculo de regressão logística, né? Mas você tem que aprender, tem que saber como você vai usar, né? Ou de que maneira você vai usar, ou por que você vai usar, ou qual tipo de algoritmo seria melhor você utilizar, né? Para isso é interessante você ter um background. Eu não fiz nenhum curso específico, apesar de hoje em dia existir cursos específicos para isso. Não me vem à cabeça agora o nome, mas tem alguns cursos específicos para isso. Alguns que, assim, a maioria de casa mesmo. Mas, assim, não há necessidade, assim, se você... uma necessidade premente de você fazer um curso só disso. Talvez se você quiser programar, aí sim. Mas se você quiser entender, né, e aplicar isso no dia a dia, como a gente faz como pesquisadores, né, eu vou utilizar a inteligência artificial para quê? Para isso, meu outcome é isso, vamos discutir com o estatístico ou com o programador, geralmente é um programador, um cientista de dados, né, para o outcome específico, e vamos debater e ele faz a programação. Para isso não há tanto mistério, digamos assim, né? Com algumas aulas liberadas no YouTube e uma boa literatura disponível, você lendo isso já é o suficiente, você já consegue aprender, né? Pelo menos foi assim comigo, né? Excelente. Eu queria fazer uns comentários. Ô, Vinícius, obrigado pela aula de novo. Bem? Tudo bem, mestre? Eu tinha assistido essa aula, é muito boa, assim, eu sempre aprendo muito, porque é uma aula muito teórica e isso é muito importante para a gente sedimentar algumas coisas. Para o pessoal, os fellows, nossos colegas residentes, nossos colegas fellows, assusta, né? Porque é muita teoria, etc. E eles acabam meio tendo essa dissociação. Que eu acho que é o principal problema, cara, da gente que é médico, profissional de saúde, vou dizer assim, em relação à ciência de dados. A gente enxerga como uma dimensão tipo Stranger Things, né? Uma dimensão é um mundo muito invertido para a gente. Porque na verdade não é. E aí, uma grande característica que ontem até a gente citou numa aula, o que é que faz um bom pesquisador, além de conhecer a teoria, até mesmo processamento de dados, etc. É a prática. É conhecer o tipo de paciente, é ver o paciente todo dia. É o paciente agudo, é o paciente hiperagudo, ou o paciente da reabilitação, ou o paciente... ver, entender esse paciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso junta as duas coisas. Quando você sabe o mínimo de teoria possível sobre as aplicações, os recursos e as possibilidades, seja de machine learning, seja de inteligência artificial, ou seja simplesmente de uma automação de algoritmo, uma criação de algoritmo que vai passar a ser automatizado, vai facilitar a sua vida de aplicação, você casa exatamente aquilo que precisa. Porque existe uma dissociação muito grande. O cientista de dados, ele conhece a teoria, mas ele não conhece a prática. Ou o médico clínico, ele conhece a prática, mas não tem a menor noção do que está aquilo ali. Sim. E se a gente coloca o médico que só fica em um dos extremos, ele também não vai conseguir casar as duas coisas. Então, o primeiro ponto é casamento das duas coisas. Para entender o tipo de paciente, o problema que eu preciso tentar resolver. Em termos práticos, a gente tem trabalhado bastante com inteligência artificial ou automação de dados. Isso é interessante a gente citar. A gente até tem, na liturgia, uma proposta de depois apresentar mensalmente pesquisas feitas pelos nossos colegas. A gente tem um modelo extremamente interessante, que é um Mantra, que é um projeto que utiliza serial data, utiliza deep learning, utiliza rede neural, neural network, para a predição de isquemia cerebral tardia em pacientes com HSA. A gente já tem mais de 56, já está correndo, a gente coleta dados literalmente todos os dias, pressão, temperatura, glicemia, frequência cardíaca, PO2, PCO2, lactato, base excesso, todos os exames laboratoriais possíveis, hemoglobina, hematócrito, leuco, todos os exames de Doppler. Então, e a gente já está vendo uma série de preditores. A gente já conseguiu ver que provavelmente algo em torno de 7 a 8 dias antes do paciente ter uma isquemia cerebral tardia, a gente já consegue predizer utilizando esses dados. Então, é uma coisa extremamente robusta, tupiniquim, feita já correndo no Brasil, e a gente está agora tentando conversar com outros centros para aumentar nosso N, mas já tem um N grande, né? 56 pacientes, começou em janeiro praticamente a coleta de dados. Os outros recursos são, por exemplo, de identificação. Quando a gente fala assim, inteligência artificial, às vezes a gente acaba se esquecendo que regressão também é um tipo de inteligência artificial.
Sim. E às vezes é suficiente para explicar bastante coisa, né? Você não precisa, às vezes, usar uma bazuca para matar um passarinho, basta uma baladeira. Apesar de, quando você roda modelos como PCA, por exemplo, eles conseguem identificar qual é, teoricamente, o modelo que se adequa àquele tipo de dados e àquela resposta que você quer. Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora que já está coletando dados, já tem pacientes incluídos, que é de voz. A gente grava voz para predizer disfagia, comparando com o padrão ouro, que é o SALTS, comparando com o padrão ouro, com a avaliação da fono. E aí, a gente não sabe exatamente como, nessa análise espectrográfica, quais são as variáveis que a gente tem que analisar dentro da análise espectrográfica. Será que são as formantes iniciais? Será que é no pico? Será que é no final? Será que é a diferença? Quem que pode ajudar a gente a dizer isso? Machine Learning, né? O algoritmo ele vai aprender a dizer isso, e aí no final, quando a gente tiver tudo pronto, todos os dados já prontos, aí ele vai dizer, vamos analisar isso aqui, porque isso aqui é o que está mais associado. Foi o que o Ian Klassen fez lá na Colômbia, quando ele utilizou eletro, que é um exame simples, eletroencefalograma, mas o padrão de eletro ele não conhecia que era o padrão de reatividade nos pacientes em coma. E aí quem descobriu isso foi a máquina. A partir de um casamento muito interessante. Um dos fellows dele é físico, por exemplo. Né? Então, assim, é um casamento muito, muito, muito interessante. Eu tenho trabalhado muito com programadores ultimamente, tenho colegas, meus amigos que são cientistas de dados, que a gente tem visto como eles têm colaborado com a gente. Então, em termos de algoritmo automatizado, que é uma coisa bem mais tranquila de ser feita, também a gente tem 4 projetos trabalhando nisso, que podem dar soluções extremamente rápidas, simples, mas que bastou simplesmente a gente saber disso, de não entender a ciência de dados como um mundo invertido. Então, isso que eu estou querendo dizer para os meninos, o resumo da conversa, é dizer o seguinte, olha, você tem recursos extremamente poderosos, que não precisam obrigatoriamente envolver análise de dados, mas que conseguem ajudar muito a vida das pessoas, né? A Hannah, nossa colega, nossa orientadora de doutorado, está fazendo um trabalho extremamente interessante, que é um compilado de todos os que possam imaginar dos guidelines sobre AVC e AVC hemorrágico, e vai cuspir para você uma evidência personalizada de cada dado. Como é, João? Eu não entendi. Ela está fazendo. Como é? É assim, é o Charles, é um projeto de um algoritmo automatizado, que você plota os dados iniciais do paciente. O que você tem disponível no seu serviço? Eu tenho ressonância, eu tenho o Rapid, por exemplo, sei lá, Brain Mix, eu tenho, enfim, o VZI, eu tenho isso, eu tenho ressonância, eu tenho tomografia. E você coloca idade do paciente, ranking pré-mórbido, o NIH da admissão, o tempo de início de sintomas, se fez angiografia ou não, e aí a pressão inicial, a pressão de admissão, e ele vai pro peso, e ele vai, à medida que você vai colocando essas informações, vão aparecendo outras que podem ser necessárias. E aí ele diz para você de uma forma extremamente personalizada qual o alvo de pressão, exames laboratoriais que você tem que fazer, qual é a teoria de reperfusão elegível para aquele paciente. Ele calcula scores de prognosticação, transformação hemorrágica, pneumonia aspirativa, mortalidade intra-hospitalar. Ele calcula tudo para você. Então, no final, literalmente é exportado um PDF extremamente personalizado com o paciente, com tudo que você tem que fazer. E aí a palavra Charles foi homenagem ao Charles Miller Fisher, porque a ideia é como se você tivesse um supercomputador, né, ou um neurologista vascular brilhante à sua disposição, dizendo quase literalmente tudo o que você precisa saber para conduzir aquele paciente. Sim. Então, assim, é uma ideia simples, em termos de programação, é simples, não é nada complicado, mas foi só esse casamento, de entender o que a máquina é possível fazer versus o problema que eu tinha. Reperfudir um paciente hoje virou uma complicação. Quem sabe de qual todos os critérios do DOM, por exemplo, todos os critérios do Diffuse, todos os critérios do Wake Up, do Extend. Então, assim, ele faz isso. Ele casa essas informações a partir do poder da máquina. Sim, e esse trabalho multiprofissional, isso é muito importante, né? A gente vai ver que, pelo menos comigo, né, eu tenho alguém que está fazendo doutorado justamente nisso, né, em inteligência artificial, que é a pessoa com quem eu sempre sento e discuto as coisas, né? E agora a gente vai ver que vai ser cada vez mais importante você ter um cientista de dados junto com você para poder trabalhar junto, né? Eu acho que isso vai ser vital a partir de agora, né? E aquilo, né? Senão... Se você não, tudo bem. Se você não correr atrás disso, você vai ser o jockey sem o cavalo, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo que a gente tem que fazer, a gente tem que ser funcional. A gente tem que oferecer produto final que chegue nas mãos das pessoas. Não em termos financeiros, não profit, né? Tem que chegar nas mãos das pessoas, tem que ser uma coisa prática, né? A gente não pode simplesmente publicar e deixar emperrado na nossa prateleira. A gente tem que transformar isso num produto isso é um grande problema, realmente. A gente vê muitas vezes essas publicações de machine learning que você sabe que sai um algoritmo, mas ele não libera, né? Não chega na mão das pessoas. Não, tem que chegar na mão das pessoas, cara. A gente tem que ajudar, tem que sair a publicação e já tá na mão das pessoas para ajudar as pessoas, né? Ajudar o colega. O meu projeto de pós-doc vai ser justamente de recorrência, de mortalidade de desfecho funcional em paciente com AVC em jovem, né? Com o GOL, que é o maior
recorte de pacientes assim, a gente pretende deixar, vai sair provavelmente um algoritmo lá, uma fórmula, que é geralmente uma linguagem Java, que pode colocar em qualquer lugar, né? No R, no Python, e você rodar qualquer paciente. A gente pretende deixar isso público, né? Exato. A gente pretende deixar isso no site mãos, do né? Gol, né? Isso Exato, é tem que chegar nas vital. mãos das pessoas. Exato, tem que chegar Não nas fica mãos das linda aquela pessoas. publicação, bota lá curva rock Isso, maravilhosa, a isso, curácia é é linda, mas maravilhoso, você não tem... E aí? Como é que eu aplico? Eu não sei. Nada adiantou. Exato. O Antônio, o colega fellow, está trabalhando também numa coisa super interessante, depois ele pode explicar. Antônio, depois a gente prepara para apresentar a ideia também um algoritmo automatizado para ajuste de dose de DOAC, baseado no peso do paciente, baseado na medicação que está sendo utilizada, hepatopatia, risco de queda, Hasbled, Chagas-Vasque, tudo ele calcula automaticamente. E a indicação clínica também, que é outro desafio para a gente saber. Não é todo NOC que serve para toda coisa, né? Então, assim, tem que chegar nas mãos das pessoas, cara. Assim, é a mensagem que eu sempre tento botar na cabeça dos colegas, né? Assim, tem que chegar nas mãos das pessoas. Perfeito. Quem quer fazer alguma outra pergunta? Tá frio em São Paulo, que eu tô no Ceará. Queria só fazer assim, um momento 10 segundos de inveja aí. Em Brasília tá frio. Tá sofrendo aí, né, Jô? Excelente, Vinícius. De novo, a gente agradece a tua disponibilidade. Você é super bem-vindo sempre no nosso grupo. Acho que acrescenta bastante. E a aula foi uma aula de última hora. O Raul vai dar a aula dele para a gente, eu acho que na semana que vem ou na próxima. E acho que abre aí fronteiras para muitas discussões, muitas pesquisas. Como você vê, o João tem vários projetos, então acho que essa integração é sempre muito bem-vinda. Tá? Então, de novo, com certeza. Disponibilidade. Espero que você fique bem da sua vacina de Covid aí. Sim, eu também espero não ter nenhum efeito colateral. Obrigada, gente. Obrigado a você, eu que agradeço. Muito obrigado.